Glórias a Deus. Queremos saudar a todos os nossos queridos e amados irmãos, amigos, amigas de todo o Brasil, né? Com a paz do Senhor Jesus Cristo, dizendo para cada um dos nossos queridos e amados irmãos que estamos ao vivo, nosso programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Que Deus possa abençoar a todos os meus queridos e amados irmãos neste dia, né? Nesta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. E começa o tempo a voar, né? Passar muito rápido, já estamos próximo do final do ano. E vemos que as profecias bíblicas e que a palavra do Senhor está se cumprindo em nossos dias. Quero também convidar os nossos amados irmãos a compartilhar os nossos vídeos, né, as nossas lives. E você que ainda não tem, né, que ainda não tem o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM, por gentileza, nos peça e nós nos enviamos para você no WhatsApp aí, você vai compartilhando aí junto com os teus queridos e amados irmãos, né? Então nós já vamos de imediato nesta manhã para uma leitura bíblica da palavra do Senhor, da palavra de Deus, né? Para meditarmos com o título deste tema neste dia. Todo escolhido tem muitas lutas e provas. Todo escolhido ou escolhida do Senhor tem muitas lutas e provas. Nós vamos fazer uma leitura bíblica neste dia, nesta hora, neste momento, no livro de Juízes, no capítulo 6, do versículo 11 em diante, que fala do chamamento de Gideão. Quando Deus escolhe Gideão, quando Deus chama Gideão, quando Deus vocaciona Gideão para uma grande obra. Acabei de falar no título, todo escolhido ou toda escolhida tem muitas lutas e muitas provas. Tem pessoas que às vezes perguntam, até já debateu com Deus e até já fez muitas perguntas para Deus, né, sobre esta questão. Por que eu tenho que pagar um preço tão caro? Porque eu tenho tantas lutas, Senhor? Por que é que eu tenho tantas provas, Senhor? E a palavra, ela é simples, fiel e verdadeira. Sabe por quê? Porque quando Deus chama alguém, Deus chama como um soldado ou uma guerreira, uma soldada, né, para ir contra as coisas erradas deste mundo. Para mostrar para este mundo perdido, este mundo de trevas, de que Deus ainda tem os seus escolhidos, de que Deus tem as suas escolhidas. E nós vamos ver aqui então sobre o chamamento de Gideão. Diz aqui no capítulo 6, né? Capítulo 6 do livro de Juízes, e no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joá, a Bizeelita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para opor
a salvo dos midianitas, quer dizer, para guardar. E Lagar não é lugar de malhar trigo, né? Lagar não é lugar de malhar trigo, mas ele estava ali malhando trigo. E ia guardar, né? Para salvar dos midianitas, um povo rebelde e que se levantava ferozmente contra os filhos de Deus, né? Versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Na outra tradução diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que coisa maravilhosa. Quando às vezes nós pensamos que estamos no lugar errado, quando às vezes nós estamos sendo perseguidos por A ou por B, quando muitas vezes até pensamos que o Senhor tem nos abandonado, de repente vem aquela voz meiga e suave e diz para mim ou para você: seja corajoso ou corajosa, varão valoroso, varoa valorosa, mulher guerreira, homem guerreiro. Vem aquela voz e nós ficamos até pasmados. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Meus irmãos, minhas irmãs, nossos ouvintes, nossos amigos que estão ouvindo esta palavra, Deus tem aqui uma revelação para mim e para a tua vida. Quando nós vimos as dificuldades, as lutas serem postas diante de nós, e nós não nos acovardamos, nós não olhamos para a dificuldade, não olhamos para a luta, não olhamos para a prova, mas seguimos em frente, o Senhor aparece para nós. E foi isso que aconteceu exatamente na vida de Gideão. Olha que palavra. O Senhor disse para ele, o Senhor disse para Gideão: varão valoroso. Deus está olhando, perdão, Deus está olhando o que você tem feito para Ele. Deus está vendo tudo que você tem feito para Ele. Embora com poucas forças, embora na luta, embora na tua dificuldade, embora na tua prova, às vezes você até faz algumas perguntas para Deus. Eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer, mas por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Por que tantas guerras espirituais? Isso fazem parte da nossa caminhada de fé. E nós vamos ver aqui no versículo 13, após então ouvir a voz do anjo do Senhor, após então Gideão ter ouvido essa voz, no versículo 13 ele responde: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ele está dizendo, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que tanta perseguição? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Senhor, você diz muitas vezes, meu irmão e minha irmã, Senhor, se o Senhor me chamou de verdade, se o Senhor me chamou para uma grande obra, por que tanta luta? Por que tanta prova?
A cada dia que passa é uma prova mais que a outra. Senhor, eu estou aqui malhando trigo no lagar. Esse lugar aqui não é lugar para eu malhar trigo, mas eu estou aqui. Esse lagar aqui é para amassar as uvas. Muitas vezes você diz assim para Deus: Senhor, talvez eu não esteja no lugar certo que eu deveria estar. Talvez eu tenha que trocar de lugar, Senhor, porque é uma prova atrás da outra, é uma luta atrás da outra, é uma guerra atrás da outra. Todos os dias eu já levanto pela manhã e penso: Senhor, qual é a próxima luta deste dia em que eu estou iniciando? Qual é a próxima prova que eu terei que passar, Senhor? Quando eu venço uma, tem outra. Assim Gideão também pensava. O povo de Deus perseguido pelos midianitas, e aonde os midianitas chegavam, eles iam devorando tudo. As lavouras, trigo, tudo eles iam devorando. E Gideão responde para o anjo e diz: Senhor, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Olha o que Gideão está falando. Senhor, o Senhor foi lá no mundo onde eu estava. O Senhor foi lá no Egito onde eu estava, atirada, e nos trouxe para cá. Nos trouxe para uma nova terra. Mas na nova terra em que estamos, a guerra não parou, a luta não parou. A luta não cessou, Senhor. O que o Senhor tem contra nós? Que o Senhor veio nos entregar na mão dos midianitas. É uma perseguição atrás da outra, é uma luta atrás da outra. E esta foi a pergunta que Gideão fez. Porque se o Senhor disse para ele, o anjo disse para ele, o anjo do Senhor aqui era Jesus falando, né? Vai na tua força, varão valoroso. Talvez você tenha dito assim: Senhor, mas as minhas forças já estão quase se acabando. Porque desde quando eu te aceitei, desde quando, Senhor, eu fui para o teu caminho, para a tua obra, a guerra é incessante. A guerra é travada. A luta não passa. O Senhor me prometeu muitas vitórias. Mas diante de mim, a cada dia que passa, é um gigante que eu tenho que devorar. Primeiro gigante que nós temos que devorar é o nosso eu. Primeiro gigante que nós temos que guerrear é contra nós mesmos. Contra as nossas vontades próprias. Que muitas vezes elas nos colocam num brete sem saída. Porque eu quero isto, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquele outro. Porque eu sou assim, eu vou continuar assim. E aí Deus diz: mas não é assim que eu quero. O meu querer é diferente do teu querer. Os meus caminhos são diferentes dos teus caminhos. Os meus pensamentos são diferentes dos teus pensamentos. E aqui eu vejo Gideão, um homem valoroso, guerreiro, respondendo para Deus, respondendo para Jesus, respondendo para o anjo: o Senhor tem dito, acabou de dizer que é comigo. E assim tem pessoas que muitas vezes fazem essas perguntas: Deus, se o Senhor é comigo, se o Senhor realmente me chamou, se eu sou uma escolhida, se eu sou um escolhido teu, Senhor, por que nos sobrevém a cada dia que passa uma guerra travada? Você não faz assim essa pergunta, meu irmão?
Você não tem feito essa pergunta para Deus, minha irmã? Senhor, eu não tenho sossego nunca. Quando eu penso que as coisas vão melhorar, desaba todo o telhado. Quando eu penso que as coisas vão dar certo, de repente o vento vem, sopra forte e o meu barco quase naufraga. Hã? Então foi a resposta de Gideão, quando o anjo disse, né? O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, viu, varão valoroso? O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo, serva do Senhor. Aí você pode até dizer assim: mas se o Senhor é comigo, por que sobreveio tanta tempestade sobre a minha vida? Se o Senhor é comigo, por que veio tudo isso sobre a minha vida? Senhor, o Senhor tem dito que é comigo, o Senhor tem dito que tem me chamado, o Senhor tem me dito que tem me vocacionado, o Senhor tem me dito que tem uma grande obra comigo. Mas Ele não disse para você também uma coisa, que você teria só bonança, só vida de paz. O próprio Jesus, que é também o anjo do Senhor, no Evangelho de João 16:33, ele já cansei de dizer aqui nos programas, ele disse bem assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A mesma palavra ele disse para Gideão: tenha bom ânimo, Gideão. Tu és um escolhido meu, Gideão. Vai nessa tua força, Gideão. Assim ele diz para você também, meu irmão, minha irmã. Vai nessa tua força, minha irmã. Não desanima. Não retrocedas. Levantas a tua cabeça. Vai em frente. Não olha para a esquerda e não olha para a direita. E respondeu-lhe Gideão: Senhor, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Esta pergunta muitas pessoas têm feita para Deus. Esta pergunta muitas pessoas estão fazendo a cada dia que passa para Deus. Senhor, a cada dia que passa na minha vida é uma tempestade. Às vezes chega tarde, Senhor. Eu já estou com tanta correria, com tanto problema, com tanta luta, que eu não vejo a hora de descansar, pegar no sono, para que eu não comece mais a pensar nessas lutas, nessas guerras travadas que eu tenho passado. E Deus, às vezes ele fica quieto, às vezes ele se cala para ouvir atentamente o que os seus filhos têm para dizer para ele. E não tem coisa mais triste quando você fala e fala e fala com uma pessoa e ela não está disposta a responder para você naquele exato momento. Às vezes nos queixamos para Deus, colocamos uma prova em cima da outra e colocamos diante dele. E ele fica atentamente ouvindo, mas naquele momento não é a hora dele responder. E esta demora dele responder a nossa súplica, a nossa oração, nos torna um pouco desconfortável. Ficamos às vezes de um lado para o outro, perdemos muitas vezes a vontade de orar. Às vezes vem um louvor na nossa cabeça, mas eu não estou com vontade de louvar. Eu até queria louvar, mas não vou louvar. É tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade, é tanto problema. Eu vou me aquietar. Eu não vou falar nada. Eu não vou dizer nada. É assim mesmo que passa na cabeça de muitas pessoas.
quando a luta vem, quando a prova vem, quando a dificuldade vem, quando as afrontas vêm, muitas vezes o desânimo quer adentrar na nossa vida. Mas aqui o anjo do Senhor está dizendo para Gideão, então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo. E ele manda dizer para você, minha irmã, independente da tua guerra espiritual, independente da tua luta, independente da tua guerra espiritual, independente do vento forte que está soprando sobre a tua vida, ele manda dizer que ele é contigo. Por quê? Porque ele não abandona os seus filhos. Às vezes até pensamos que ele tem nos abandonado, né? Mas ele não nos abandona. Muitas pessoas talvez não estavam assistindo e nem vendo ali a prova em que Gideão estava passando. Malhando trigo no lagar, escondido dos medianitas, né? Para guardar, para ter no celeiro guardado ali o trigo, né? Aí diz Gideão, e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Senhor, disse Gideão, nossos pais falaram tão bem do Senhor, disseram tantas coisas boas do Senhor, que o Senhor nos tirou do Egito com um braço forte, nos prometeu uma nova terra, aonde manaria leite e mel, aonde nós teríamos fartura, onde nós teríamos bonança, aonde a nossa vida iria mudar. Mas e agora, Senhor? Nós não conseguimos a sair da luta. Não conseguimos a sair da prova, Senhor. O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Às vezes, meus irmãos, tem momentos nas nossas vidas que nós olhamos para os nossos adversários, para os nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem, parece que eles são mais felizes que nós. Até parece que eles são poupados das provas, das lutas, porque você olha para eles, parece que eles não têm problemas. E quando você olha para dentro de você, você está corroído por dentro. E diz bem assim, Senhor, aonde estão as promessas que o Senhor prometeu para mim? E aí é um momento em que Deus se cala. Aí Deus se cala e vai trabalhar a teu favor. Deus se cala por um tempo para poder trabalhar em prol da tua vida. Vamos à frente um pouquinho. Aí então a Bíblia diz, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor. Por isso que eu disse que o anjo do Senhor era o Senhor Jesus. Então Jesus não te desamparou. Então diz a Bíblia aqui, no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele manda dizer para você, minha irmã, ele manda dizer para você, meu irmão, embora você se ache incapacitado ou incapacitada, embora você se ache que não tem força, ele vai te dar força nesse dia, nessa hora. Porque é a palavra dele que está dizendo. Vai nesta tua força. Arruma força da onde você não tem. Levanta a cabeça e vai em frente. Não desanima de jeito nenhum. Siga em frente, meu irmão e minha irmã. Os midianitas não vão te vencer. E os midianitas aqui poderão ser nesse dia o teu adversário. As tuas lutas, as tuas guerras travadas, as suas dificuldades. Ele não te abandonou e jamais vai te abandonar.
Vai nessa tua força, não desiste. O Senhor vai na frente contigo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos agora para o versículo 15. Tem momentos na nossa vida que nós nos sentimos incapacitados. Tem momentos nas nossas vidas que nós nos sentimos impotentes de realizar aquilo que Deus tem nos mandado fazer. E no versículo 15 diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Veja o que você tem dito para Deus. Dê uma olhadinha que quantas vezes você tem dito para Deus: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma de pregar a tua palavra. Senhor, o Senhor me chamou. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não sou o maior. Eu não sou o escolhido ou a escolhida. Eu sou o menor. É isto que tem que brotar dentro do nosso coração. Reconhecer que nós somos dependentes de Deus. E que só a misericórdia dele para poder nos usar. E que se ele nos usa, não é por mérito nenhum nosso. É pela sua grande misericórdia que ele tem tido para com a nossa vida e pelo chamado que ele fez. E muitas pessoas têm dito assim: será que Deus não errou na escolha? Será que ele não errou no me escolher? Ele não viu a pessoa com que eu era? A pessoa pecadora? Uma pessoa que andava toda errada? Meu irmão, analise uma coisa: Deus não olha para os defeitos. Deus olha para a virtude. Deus olha para o coração. E aqui Gideão tentou colocar um empecilho diante do Senhor. Será que Deus não está escolhendo a pessoa errada? E aí ele exprime, né, de dentro um ai. Ele diz assim, e ele: ai, Senhor meu. Eu creio que um gemido que expressava de dentro da sua alma, do seu coração: ai, Senhor meu, com que eu vou livrar a Israel? Com que livrarei a Israel? Não é tu, Gideão, que vai livrar. É eu que vou na frente, Gideão. Tu só vai ser um instrumento nas minhas mãos. Meu irmão, minha irmã, entenda algo desta revelação nesse dia, nessa hora, neste momento. Ele sabe que você tem pouca força. Ele sabe que pelas tuas forças, pela tua própria sabedoria, tu não vai muito além. Tu não vai muito longe. Você só vai chegar e vencer porque Ele está contigo. Porque Jesus, no capítulo 15, versículo 5, a parte B do Evangelho de João, ele diz bem assim: sem mim nada podeis fazer. E se você está fazendo alguma coisa, ou se Deus lhe mandou fazer alguma coisa, Ele vai na frente. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Você tem pouca força mesmo. Você não tem sabedoria alguma a não ser aquela que vem do céu, aquela que Deus te dá. Então Gideão olhou e disse assim: mas não é possível que Ele vai me escolher. Tentando colocar o obstáculo no chamado que Deus tem. Meu irmão, minha irmã, por amor de Deus, não coloque obstáculo diante de Deus, te colocando fraqueza, dizendo que você não pode, dizendo que você não é, dizendo que você não sabe, não. Diga no capítulo de Filipenses 4:13, disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Sem Deus não somos nada, mas com Ele na nossa vida nós somos tudo.
Aqui Gideão começou a olhar para dentro dele, sendo o menor da casa do papai, os mais pobres, ele diz. A minha família, Senhor, é a mais pobre de Manassés. A nossa estrutura física, o que é que o Senhor veio escolher? Não tinha pessoa melhor para escolher, Senhor? Não tinha pessoas mais capacitadas para escolher, Senhor? E o Senhor veio escolher a mim? É assim que você tem falado para Deus. Tem pessoa que tem perguntado, Senhor, por que o Senhor me escolheu? O que é que o Senhor viu em mim? Ele viu na tua vida um chamado. Porque Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita e os envia para a sua obra. E Ele neste dia está dizendo para uma pessoa que está nos ouvindo agora e que está nos assistindo, Ele vai te capacitar. Você sabe que você diz muitas vezes para Ele que tem pouca força, que não tem sabedoria, que não tem uma boa palavra, que não tem muito entendimento. Mas Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar sabedoria e Ele vai te ensinar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a sabedoria vem dEle. E aqui, Gideão, talvez Senhor, quem sabe o Senhor escolhe uma outra pessoa, uma pessoa que já seja capacitada. A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor. Aí no versículo 16 diz assim a Bíblia Sagrada: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como que se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê, quer dizer, dizendo Gideão, se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Você ainda quer pedir sinal, Gideão? Você ainda não tem certeza que sou eu que estou falando contigo, minha serva? Você ainda não tem conhecimento da minha voz, minha filha? Você ainda não tem um conhecimento verdadeiro que sou eu que estou falando contigo, meu servo? Sou eu mesmo. A minha voz é diferente das outras vozes. A minha voz, quando ecoa nos teus ouvidos, ela brada, teu coração palpita, a tua alma pula, saltita de alegria. Assim eu creio que Gideão ficou surpreso e disse: Senhor, eu vou ter que fazer um voto, eu vou ter que fazer um propósito, se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Mas claro que sou eu, Gideão. É claro, Gideão, que sou eu. É claro, minha serva, que sou eu que estou falando contigo. É claro que você é um vaso escolhido meu. É claro que foi você que eu chamei para a minha obra. É eu que te capacito. É eu que te fortaleço. É eu que te revisto de autoridade. É eu que te dou força. É eu que vou na frente nesta peleja. Diz a Bíblia Sagrada que em certa ocasião Deus disse assim, ó, esta peleja não é vossa, mas esta peleja é minha. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nesta manhã Deus manda dizer para você, Ele está contigo nesta peleja. Ah, não fiques preocupada, não fiques preocupado. Ele jamais te abandonou, não vai te abandonar, não. E Gideão disse bem assim, e ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, ó Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, se o Senhor olhou para dentro de mim, se o Senhor olhou para a minha vida e viu que alguma coisa presta para o Senhor, se o Senhor se agradou deste pobre homem, deste pobre servo, dessa pobre serva, então me dá um sinal de que és o Senhor que falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele,
esperarei até que voltes. Gideão sai, traz um holocausto, traz uma oferta para o Senhor, e aí oferece ao Senhor. E ele manda dizer para você nesse dia, e ele manda dizer para você nesta hora, neste exato momento, traga o que você tem de melhor e oferece para ele. E você me pergunta nesta manhã, eu não tenho nada para oferecer para ti, Senhor. Mas ele manda te dizer, eu não quero nada das coisas supérfluas deste mundo. Eu quero a tua vida nas minhas mãos para fazer uma obra para mim na face desta terra. É isto que ele está precisando de você. A tua verdadeira oferta neste dia é a tua vida se colocar sem reserva nas mãos dele e dizer, como diz Isaías no capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está precisando neste dia de homens, de mulheres, de jovens e de crianças que diga assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, conta comigo, Senhor, nesta hora de turbulência da tua igreja na face dessa terra. Que você neste dia, que você nesta hora, possa oferecer este holocausto ao Senhor, entregando a tua vida a Ele sem reserva. E a pergunta que Ele te faz neste dia é, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço para adentrar nos becos e nos valados, para ganhar almas para o meu reino, diz o Senhor? Você está disposto, aleluias, a ser cuspido no rosto? Você está disposta, aleluias, a ser afrontada para entrar nas vilas, para entrar no ciclo de oração, para derramar as tuas lágrimas na minha presença em prol das almas perdidas? Você está disposta, minha irmã? Você está disposto, meu irmão, a pagar o preço em prol destas almas que estão pedindo por misericórdia? Ou vai ficar de braços encruzados até que o arrebatamento chega? Então, diga para ele nesse dia, eu sei, Senhor, que eu tenho pouca força, mas se o Senhor achou mercê, se o Senhor achou graça na minha vida, se o Senhor achou alguma coisa, aleluias, que eu tenho, que o Senhor se agradou, conta comigo. Diga para ele nesta manhã, por amor de Deus, conta comigo, Jesus. Conta comigo, Senhor. Embora nas minhas fraquezas, embora nas minhas falhas, embora na minha pouca força, conta comigo, Senhor, que eu irei sim fazer a tua obra. Deus está vocacionando, Deus está chamando, Deus está precisando de Gideões valorosos nesta última hora. Não vou pregar mais. Vou orar e deixar você com sabor de mel na boca. Vou encerrar por aqui, porque o Espírito Santo diz para mim, meu filho, eu já falei com pessoas do outro lado desta live. Eu já falei com pessoas e elas viram e ouviram que realmente é a minha voz e que eu te usei neste dia. Então, a partir deste momento, o que nos resta é agradecer a Deus, orar a Ele e pedir para Ele uma coisa: conta comigo que eu estarei na brecha para fazer a tua obra. Vamos orar? Vamos orar, não esqueça, né? Compartilhe os nossos vídeos, envie para outras pessoas, né, que talvez estejam precisando de ouvir uma palavra, né? Talvez tem Gideões por aí, né? Tem Gideonitas por aí malhando trigo no lagar e Deus precisa de falar com elas. Oh, glória! Oramos a Deus. Querido e amado Deus, quero te agradecer por esta oportunidade, por cada um dos teus filhos, Senhor, que estiveram conosco ouvindo esta palavra, a tua serva missionária irmã Márcia Colombo, a tua serva, Senhor, aleluias, Yolanda, querido e amado Deus, milhares de pessoas, muitas pessoas,
A irmã Carmen também, Senhor, que está conectada conosco, que Deus abençoe ela, que Deus abençoe os seus familiares. Eu te peço, Senhor, em cada pessoa. Eu te agradeço, Senhor, também pela vida de cada um, Senhor, dos meus familiares, daqueles que têm orado por mim. Senhor, se eu estou de pé não é mérito nenhum meu, é porque tem muitas pessoas orando por mim. Obrigado por este programa, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelas vitórias que o Senhor já está começando a dar na nossa nação brasileira, na nossa pátria brasileira. E eu sei que quando a tempestade, Senhor, o vento é muito forte, o Senhor chega no topo da onda e manda acalmar o vento. Que nesta manhã, Senhor, se o vento está soprando muito forte na vida de algum dos teus filhos, Senhor, que o Senhor venha acalmar. Da vitória, da graça, dá um dia abençoado, Senhor. Eu te peço a tua bênção e a tua proteção, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Também ore por nós, porque nesta noite temos na nossa igreja, a Assembleia de Deus Internacional Nova Vida com Jesus, a nossa Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, e se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório e também na nossa live ao vivo às 9 horas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.